Quando a minha irmã me apresenta, né, a Naíra faz de propósito, que é a única pessoa que tem alguma coisa de boa para falar de mim, né? Porque ela não é maluca de falar, depois em casa a gente acerta as contas, mas eu quero agradecer muito o convite. É a primeira vez que eu estou em Santa Rita palestrando, então isso deixa a gente um pouco nervosa, né? Eu queria ter chegado ontem bem cedo, a gente tentou sair de casa cedo, eu não sabia que a viagem era tão longa e a gente não tinha endereço. A Naíra não estava em casa, estava enfiada em algum canto aí no meio do mato, em algum sítio por aí, incomunicável, e eu mandando: Naíra, passa o endereço para mim, passa o endereço, e a Naíra nada de responder. Graças a Deus meu marido tem uma mente, assim, uma memória fotográfica. E ele falou, eu lembro que quando a gente veio a primeira vez, o Hugo falou pra gente pegar essa rua e ir direto, e chegamos lá. O problema é que eu bati na casa da vizinha, né? Eu fiquei olhando, eu falei, bom, qual é a casa? O pessoal vai achar que eu quero assaltar as casas aqui, né? Porque eu comecei a olhar a casa, de casa em casa, eu falei, eu sei que é por aqui. Mas aí eu falei, bom, vou arriscar, né? Aí eu bati na casa da vizinha e ela atendeu como se me conhecesse. Eu falei, que bom, é a Naíra. Ela olhou pela fresta da janela, eu falei, oi! Ela falou, oi, tudo bem? Eu não sei se no interior todo mundo é assim, recebe. Eu vim te assaltar, tudo bem, entra, né? E aí quando ela olhou, eu falei, oi, Naíra. Ela falou, quem é? Eu falei, a Teca. Ela, Teca? Eu falei, a Naíra mora aqui? Ela falou, não, é na casa de cima. Quase entrei para tomar um café com ela, né? Mas graças a Deus nós chegamos bem. E quando entramos na casa dela, eu pensei que eles estivessem lá. Casa lotada de gente, mas os donos da casa não estavam. Eu falei, de onde surgiu tanta gente? E é a primeira conferência feminina que eu vejo um número maior de homens que de mulheres. Pelo menos na casa dela, eu fiquei com dó do meu marido. Falei, nossa, coitadinho, vai ficar tão abandonado lá. Ainda bem que o Hugo tá lá, mas tinha o Hugo, o Cícero, o outro e o outro. Ah, que bom, ele não vai ficar sozinho, não vai ficar abandonado, ainda bem. Eu quase trouxe meu filho, né? Falei, não, Daniel, você não vai se sentir bem, é muita mulher para você ficar no meio. Devia ter trazido. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Primeira vez, deixa a gente sempre nervosa, mas eu quero agradecer primeiro a Cristina pela forma poética como ela trouxe a história da mulher de Noé. Eu nunca tinha visto por esse lado, então foi uma poesia dentro. Eu sempre só via a mulher, Noé, só isso. Mas a forma como você apresentou de uma forma tão poética que vai mudar a minha visão a respeito da mulher de Noé. Muito obrigada. Eu quero dizer para vocês que estar com vocês me fortalece demais. O nosso tema é Co-herdeiras de um Reino. E cada vez que eu estou num encontro como esse, que eu vejo esse esforço que as irmãs aqui da região têm para apoiar o trabalho, para estar junto, para incentivar as irmãs de outros lugares, isso me deixa tão fortalecida, vocês não têm noção. Aí eu tenho certeza que eu estou de fato no reino. Amém. E hoje isso me trouxe uma alegria tão grande, porque eu cheguei aqui a Bar, eu sou do Butantã, tá? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, mas eu sou da congregação do Butantã. Mas é a congregação que eu menos vou, porque eu estou sempre fora nos finais de semana. E 3 semanas atrás eu estava em Franca, a semana passada, a outra semana eu estava em Curitiba, semana passada eu estava em Sorocaba. A Maria é a única que vai ter que me aguentar. Eu ia dar a mesma palestra, Maria, mas eu vi você, eu falei, não, tem que mudar. É brincadeira, mas aqui é como se fosse uma extensão da palestra lá, porque lá eu falei sobre a armadura de Deus e hoje eu vou falar sobre a força que o Senhor é na nossa vida. E eu estava com a Maria lá em Sorocaba e eu cheguei hoje aqui e vi a Bárbara, ela falou, tem uma encomenda para você. Eu falei, bom, vocês sabem que Franca é a cidade dos calçados, né? E eu não consegui ver calçado em Franca, porque a gente fica o dia inteiro na conferência, quando a gente sai, já está tudo fechado, em todo lugar fecha muito cedo, e a Bárbara falou, tem uma encomenda para você.
você. Eu falei, ah, é? Não tinha ideia. A encomenda está no meu pé. A irmã Rosa de lá ficou com pena porque todas as lojas fechadas e ela mandou essa encomenda para mim que combinou com a minha roupa e eu falei, puxa vida, como é bom fazer parte desse reino, como é bom ser herdeira deste reino. E eu espero que você saiba que fazer parte desse reino é a coisa mais importante e a coisa mais preciosa que a gente pode ter na vida. Eu queria falar uma história para vocês de uma súdita, né? De uma lady que estava numa festa onde a rainha Elizabeth estava. Bom, acho que a maioria aqui precisa disso para enxergar, né? E eu, claro, não estou longe disso. E essa mulher, essa lady que estava nessa festa, também precisava de óculos. Só que ela esqueceu o óculos, como eu sempre faço, ela esqueceu o óculos aquela noite. E ela estava numa festa e foi se apresentar para essa... Ela viu uma senhora muito simpática no meio dessa festa e ela foi cumprimentar e abraçou e ela falou... eu não te conheço. Aí a rainha Elizabeth abraçou e falou, muito prazer, eu sou Elizabeth, não sei que número que é, porque tem tantas, mas ela era a rainha. E a lady falou para ela, aquela mulher falou para ela, me perdoe, eu só reconheço a senhora quando a senhora está com a coroa. Nós somos a coroa de Cristo e representantes de um reino onde Ele é o Rei. A nossa coroa não pode faltar. Onde nós formos, nós precisamos levar essa coroa, porque é por essa coroa que nós seremos reconhecidas como parte desse reino, né? Como herdeiras deste reino. A gente não pode deixar a nossa coroa quando nós saímos. Nós precisamos lembrar de colocar a nossa coroa. Ela é que vai trazer honra ao rei, ao reinado, e também vai nos identificar como participantes deste reino. Paulo, em várias passagens, quando a gente fala em coroa, em reino, a gente lembra de coroa. E essa rainha, ela só era reconhecida pela coroa. E nós também. Nós só seremos reconhecidas pela coroa. Eu queria só falar um pouquinho, algumas passagens que falam sobre a coroa. Mas eu vou falar 3 que Paulo fala que você é a minha coroa. Que os irmãos eram a coroa dele. Filipenses 4:1, ele diz assim, portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 2:19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? Nós somos as coroas umas das outras. Quando nós estamos reunidas, nós nos identificamos como herdeiras deste reino, que Jesus é o rei. Bom, como herdeiras, né, se somos filhas, somos herdeiras. E como herdeiras, o que é que nós herdamos? Quando nós nos identificamos como herdeiras, o que é que nós herdamos? Primeira coisa que a Bíblia fala que nós herdamos é a vida eterna no futuro. Eu queria ler com vocês Tito capítulo 3. Versículo 17. Tito 7, desculpa, não tem 17, 7. É o nervosismo.
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É isso que nós herdamos. Nós vamos basicamente falar hoje sobre Romanos. A gente vai ficar em Romanos capítulo 8 e 2 Coríntios. Então, eu quero que vocês abram lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Esse é 17, tá, gente? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bom, então, o que nós vamos herdar fazendo parte deste reino? Primeira coisa, a vida eterna. Mas, enquanto estivermos neste mundo, a passagem diz que nós vamos sofrer. Por quê? Porque Cristo também sofreu. Se nós somos herdeiras, queremos herdar a vida que Cristo tem agora, né, na glória, nós precisamos admitir que sofremos também com Ele. O que nós temos ouvido ultimamente no mundo religioso é que se você tem fé, você não sofre. Se você sofre é porque você não tem fé. E não é isso que Jesus diz. Aqui Paulo está falando, né, inspirado, claro, ele fala: ora, se somos filhas, também herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo, se com Ele sofremos. Se com Ele sofremos, também seremos glorificadas. O sofrimento faz parte da pessoa que participa deste reino. Nós herdamos a vida eterna, sim, mas também nós herdamos sofrimento. Não dá para passar por essa terra, se você quer ser justa, sem sofrer. Quem ama este mundo e as coisas que há nele, não tem parte com Deus, porque este mundo não nos pertence. O nosso reino não é deste mundo. Primeira coisa que a gente precisa saber: nosso reino não é neste mundo. E o que nós fizemos para merecer isso? O que nós precisamos fazer para merecer herdar este reino? Absolutamente nada. Paulo diz que pela graça nós somos salvos. Jesus já fez tudo. Tudo que nós precisamos fazer é usar a coroa da glória. É crer que Jesus morreu, padeceu, mas ressuscitou e está vivo junto a Deus agora. E é com essa fé, baseada nesse preceito, que nós vamos herdar a vida eterna. Nós não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele espera que nós cumpramos o testamento que Ele deixou para que nós possamos herdar. Eu não sei se você já herdou alguma coisa aqui. Meu pai recentemente faleceu, e aí tem aquela história de inventário e tudo mais que você precisa fazer para distribuir os bens daquele que morreu. Muitos ricos, né, que deixam sua herança, eles deixam também um testamento. Olha, fulano vai herdar isso, se fizer isso, né? Tem alguns até que falam que o filho precisa casar para poder herdar, e enfim, Jesus também deixou um testamento para nós. Se nós quisermos herdar essa vida eterna, nós precisamos cumprir este testamento. Ele está aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João, basicamente, são os evangelhos. Que em suma é morrer com Cristo. Morrer para este mundo e viver com Cristo. Este é o testamento dele. Cumpra o testamento e você vai herdar este reino. Mas como é que eu vou tomar posse desse reino? Bom, Mateus 11 fala que é com esforço
que nós vamos herdar a vida eterna. Precisa esforço. Sem esforço nós não herdamos nada. É preciso ter esforço. Sendo obedientes, Mateus 12, 50. Aqui é o próprio Jesus falando. Ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus é o herdeiro. Nós somos co-herdeiras por adoção, Romanos fala. Nós somos co-herdeiras por adoção. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser herdeiras também. Ele já era o único herdeiro, sempre foi. Mas Deus estendeu essa graça a nós por meio de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos herdeiras, porque Deus nos adota também como filhas. Olha, isso é uma coisa maravilhosa. E não é para qualquer um, eu devo dizer. Não é para qualquer um. Porque no meio de quase 9 bilhões de pessoas que estão no mundo, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim para herdarmos este reino. É simples. Jesus é simples. Viva como Jesus e nós vamos herdar este reino. Este é o testamento dele. Nós precisamos ser perseverantes, né? Nós precisamos ser perseverantes. Lembrar quem é que nós somos. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, todavia, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. É com perseverança que nós herdamos este reino. Com esforço e com perseverança. Se nós não usarmos a coroa que representa o nosso rei, nós podemos correr o risco de negá-lo. E se nós negamos, ele também nos negará. Efésios 6,10 diz que o Senhor é a nossa força. Eu vou ler essa passagem só para a gente partir daqui para Romanos. Ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Efésios 6,10, Paulo fala isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a pergunta é: de quem é o poder? De Deus. O poder não é nosso. A força não é nossa. A força é dele. Como é que nós mostramos que temos a força de Deus? Como é que o mundo vai saber que nós temos a força de Deus? Que o poder de Deus habita em mim? Como o próprio Efésios 3,20 fala, né? Que nós somos, o poder dele excede, né? Infinitamente maior do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, o Espírito Santo é o poder em nós. Mas como é que nós demonstramos essa força? Como é que nós mostramos para o mundo que nós temos essa força? Eu queria pegar a nossa passagem de hoje, que é Romanos 8. Eu vou ler Romanos e 2 Coríntios. O que Romanos fala sobre esse poder? Como é que nós mostramos o poder? Como é que nós revelamos ao mundo que nós herdamos a vida eterna, nós herdamos sofrimento, mas nós temos o poder, nós temos a força para superar
e viver neste mundo apesar dos sofrimentos, né? Apesar deles. Romanos 8. A primeira coisa que Paulo fala aqui, no versículo 26, ele vai começar a falar sobre o poder que o Espírito Santo tem para nos assistir quando nós oramos. Então, uma força e poder que nós temos é a oração. Como é que eu sei que a minha oração vai chegar até Deus? Porque eu tenho o Espírito Santo. E no 26 ele fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Dependendo da situação que nós estamos, dependendo daquilo que nós estamos passando, nós nem sabemos orar como convém. Nem sabemos. Às vezes tudo que nós podemos e sabemos fazer é gemer. Gemer. E é o Espírito Santo que transforma nosso gemido, nosso sofrimento em palavras que Deus vai entender e nos auxiliar. Então, nosso primeiro poder é a oração. Não tem outra maneira. E no 27 ele fala: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Só é santo aquele que tem o Espírito Santo. Não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem o Espírito Santo. E é Ele que vai nos dar esse poder. É Ele que vai transformar nossos gemidos em oração que Deus entende, em palavras que Deus entende. No versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei, mas é muito difícil quando você está no olho do furacão, você pensar: isso está cooperando para o meu bem. É complicado para você pensar: isso está cooperando para o meu bem. Uma das coisas que me deixaram muito triste, quase que eu não venho para cá, se eu não tivesse esse compromisso, realmente eu estaria em outro lugar. Tem uma família no Rio que eu amo muito, que são muito chegados mesmo. E 3 semanas atrás, na verdade semana passada, não sei se vocês ouviram falar de um acidente que um ônibus do Rio estava vindo para São Paulo e várias pessoas perto de São José foram feridas, e uma das nossas irmãs estava naquele ônibus. E ela era uma das 4 feridas gravemente. E ela estava em São José. Esse irmão do Rio me ligou e falou: olha, nós estamos perto de vocês, aconteceu isso. Eu cheguei em casa e falei para o João: nós precisamos ir para São José. A Ana sofreu um acidente muito grave. Eu já pedi oração nos grupos, né? Graças a Deus pela tecnologia, porque a gente já faz um pedido e as irmãs já estão orando imediatamente. E esse irmão veio com a patroa dela, foi até lá, voltou para casa, e no dia seguinte nós fomos com ele até o hospital e tal. Ela estava bem, cheia de pinos na perna, ia passar por mais uma cirurgia, precisava voltar para o Rio para fazer a segunda cirurgia, porque ela estava fora, né, de casa. E esse irmão veio com ela. Ele estava doente e ele veio acompanhar o marido dela. Falar: não, eu vou com você. Eles trabalham juntos. E ele falou: não, eu vou com você. Edna, você não está bem. Pode deixar, eu estou bem. E ele veio doente acompanhar o amigo. Ele ficou lá em casa e nós percebemos que ele não estava bem. Ele já tinha tido um início de AVC algumas semanas atrás, mas ele não deixou de acompanhar o amigo, de ser a força do irmão naquela hora para estar conosco. E
O João saiu com ele, percebeu que ele não estava bem, teve tontura. Bom, nós levamos de volta. Falei, ó, qualquer coisa, você está no hospital. Ele fez questão de passar a noite com ela, para o marido descansar no hotel. Desde que eu fico com ela, e ele passou a noite no hospital. Ontem, eu recebi a notícia que ele teve um outro AVC, está em estado grave, está em coma no hospital. Eu quase saí correndo para lá. Primeiro porque eu admiro a maneira como ele se doa para o reino. Ele realmente é um herdeiro que vestiu a coroa e a camisa e tudo mais que o reino traz, mas também vestiu o sofrimento. E ele ainda está no hospital. Ontem eu falei com a esposa dele, ela achou que ele tivesse saído do coma, foi uma informação errônea, ele ainda está em coma. E eu pergunto, como é que essa esposa fala, tudo está cooperando para o meu bem? Como é que a filha dele vai dizer, tudo isso está cooperando para o meu bem? Eu sei. Eu estou de fora, eu sei que isso está cooperando para o bem deles, dele e de todos. E aí foi o que eu disse para ela. Falei, olha, às vezes nós, por nossa própria força, nós não conseguimos parar. Deus fala, dá sinais, para, dá um tempo, você está correndo demais. E nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. E aí Deus usa os seus próprios meios. Tá bom, filha, eu vou te dar um descanso. E foi isso que eu falei para ela. Falei, Diná, Deus está dando um descanso para ele. É hora dele descansar. Tem um grupo enorme de pessoas que dependem dele e que ele tem que se esforçar o tempo inteiro para manter uma família enorme na igreja, na família dele mesmo. E Deus falou para ele, descansa. Está na hora de você descansar. Graças a Deus, esse AVC não foi hemorrágico, foi isquêmico, né? Pelo que ela me falou. Então, não é aquela hemorragia, né, que o cérebro tem, que é geralmente fatal. Mas eu tenho certeza, eu tenho em mim, de que Deus está dando só um tempo para ele. Foi isso que eu falei para ela. Fica tranquila. Talvez você não consiga ver. Ela estava chorando bastante. Eu falei, talvez você não consiga ver, mas Deus está agindo para que ele descanse, para que ele dê um tempo, e que as pessoas em volta dele saibam que elas precisam depender de Deus e não dele. Às vezes a gente acaba colocando a nossa confiança nas pessoas e acabamos esquecendo de colocar a nossa confiança em Deus. Eu falei para ela, você não sabe, mas isso está cooperando para o seu bem e para o bem dele. Fica tranquilo. Eu chorei bastante porque eu gosto muito dele e daquela família que é muito especial para mim, mas eu acho que Deus tem seus propósitos no sofrimento. É difícil para ver que as coisas estão cooperando para o nosso bem? É muito difícil. Mas graças a Deus por todas as irmãs e irmãos que fazem parte deste reino. Porque quando você não tem força para orar, eles farão isso por você. Graças a Deus. Então, eu sei que tem muita gente orando por ele. Estou falando isso porque eu sei que a partir de agora vocês vão lembrar dele também. No grupo de oração a gente vai orar por ele e ela vai se sentir confortada por causa das nossas orações. Ela não vai perceber agora, neste momento, que as coisas estão cooperando para o bem dela. Mas eu sei que daqui a pouco ela vai perceber. Isso estava cooperando para o nosso bem. E por causa das nossas orações. A força que ela tem neste momento somos nós. A oração que nós fazemos é que vai fortalecer essa família. Então, no momento é difícil entender que as coisas cooperam para o nosso bem. É difícil entender que Deus levou alguém da sua família pensando no seu próprio bem. É difícil entender que a pessoa que você ama demais está com câncer terminal, mas que Deus está cooperando para o seu bem. No momento a gente não vai conseguir entender, mas Ele está. Ele está.
Nós não enxergamos, mas Ele está fazendo tudo para o nosso bem. Que mais nos interessa? O que mais nos faria entender que Deus é a nossa força? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu próprio filho, parafraseando o versículo 32, se Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento, por que nos pouparia? Por que a gente precisa perguntar, por que comigo, Deus? Ele não poupou o seu próprio filho. E se nós somos co-herdeiras com Ele, nós precisamos entender que nós vamos herdar isso também. Ele não poupou seu próprio filho, por que nos pouparia? Porventura, final do versículo 32, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Sofrimento? Sim, mas também vida eterna, mas também glória, um dia com Deus. Bom, às vezes o sofrimento pode nos separar do amor de Deus. E se a gente continuar lendo o versículo, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Deus, no versículo 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí no 37 vem a nossa força. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esta é a força que nós temos. Esta é a certeza que a gente tem de que a nossa força está no Senhor. A gente vai passar pelo vale da sombra da morte, sim, mas também Ele nos transportará para o pasto verdejante. Se a gente não passar pelo vale da sombra da morte, a gente nunca vai tomar as águas frescas. Nós nunca vamos estar no pasto verdejante. Então, essa é a força que nós precisamos ter todos os dias. E no 38 ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o nosso Rei. É Ele que nós representamos. É com Ele que nós somos herdeiras de um reino eterno. Não neste mundo, mas eterno, no porvir. Nós temos nele, em Jesus, as nossas forças renovadas. Nós temos certeza, segundo esses versículos, de que Ele está conosco. Se você não sofre neste mundo, saiba que talvez você não esteja sendo representante. Eu não estou falando de sofrimento físico, mas se você sofre com as injustiças, com as coisas que vão contra aquilo que Deus escreveu, que Ele determinou que nós pudéssemos cumprir para chegar a esse reino, né? Se nós não sofremos com a maneira como o mundo está lidando com o pecado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, tem alguma coisa errada. Nós estamos nos conformando com este mundo. E Romanos 12 fala que nós não devemos nos conformar. Quem ama Jesus, quem espera em Cristo, quem sabe que vai herdar um reino no futuro, não se conforma com este mundo. De alguma forma isso é uma esperança, porque nós sabemos que a nossa vida, que o nosso reino não é deste mundo, assim como o de Jesus não era. O nosso reino vai ser dado daqui a algum tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós vamos herdar este reino. E nós precisamos ter esperança. Mas neste mundo, se a gente acha que as coisas estão muito comuns, muito normais,
E isso o pecado está sendo tão sutil, tem falado tanto, e as pessoas começam a ser dominadas, elas começam a se conformar com aquilo que está acontecendo. Isso nós não devemos fazer. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. A nossa coroa precisa ser vista. Nós somos parte de um reino que não é deste mundo. Eu queria ler com vocês uma passagem que vai mostrar o outro lado, né? A gente tem sofrimento sim, mas o que a gente tem quando somos herdeiros deste reino? Está em 2 Coríntios capítulo 4, e num momento muito difícil da minha vida eu recebi um bilhetinho de um irmão que escreveu essa passagem. Ele só colocou a citação, e quando eu fui ler, eu me senti muito, muito confortada. E ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, ele começa, versículo 7 até o 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lembrando que a nossa força é de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiadas, perplexas, porém não desanimadas, perseguidas, porém não desamparadas, abatidas, porém não destruídas, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós podemos sofrer qualquer coisa neste mundo, mas Deus sempre vai nos dar um alívio do outro lado. A nossa força está nisso. Nós somos atribuladas, mas não angustiadas. Jesus fala que a tempestade vem num dia, mas a bonança virá no outro. Então saiba, vai passar. Eu li uma história numa revista de psicologia um tempo, que contava a história de uma psicóloga, né, de uma moça, não sei se ela fazia parte daquele grupo ou não, mas ela estava passando por um momento muito difícil, porque ela estava passando pelo divórcio e isso estava acabando com ela. Não era uma coisa que ela esperava que acontecesse, mas aconteceu. E ela estava visitando um museu e ela parou numa vitrine que estava escrito, tinha uma espécie de, eu não sei como que chama, que você bebe, que é feita de... É uma coisa natural que você faz, tem semente de cabaça, é isso? Sabe, aquela coisa que indígena usa, e que eles usam aquilo para beber, água, coisa assim. Mas tinha um título lá interessante que estava escrito "Vai Passar". E ela tinha um nome, aquele instrumento era usado numa tribo que era indígena, e ela queria sair, ela precisava viajar para espairecer, para tentar fugir um pouco daquele peso que ela estava passando, e ela foi visitar essa tribo e ficou intrigada com aquele título e com aquele instrumento. O que aquele instrumento, né, tem a ver com esse título? Bom, ela foi visitar a tribo e ela conheceu a tribo, e eles fizeram o ritual do "Vai Passar". E ela sentou na roda e eles colocavam um líquido dentro daquele negócio, daquele recipiente, e passava de mão em mão. A pessoa tomava e ela via uma cara muito feia. A pessoa fazia uma cara muito feia. Bom, enfim, chegou para ela aquilo, né? Ela tomou, ela relata lá na revista que era a coisa mais ruim que ela já tomou na vida. Ela nem sabe
distinguir o gosto, mas era muito ruim. E eles continuavam passando. As pessoas faziam cara feia por alguns minutos, era muito ruim, eles não podiam jogar fora, eles tinham que tomar. E aquela cara feia ia mudando, né? Porque cada um que tomava, então era como se fosse uma brincadeira. Cada um tomava, fazia cara feia e ia passando para outro. Mas qual era a lição que o cacique lá tinha para isso? Você está sofrendo agora. Esse momento é a sua vez, mas vai passar. E depois vai ser a vez do outro, mas vai passar. E assim por diante. Então, cada um que bebia dava um tapinha nas costas do outro que ia beber, né? Estava bebendo. Então, um dava força para o outro. E ela entendeu, então, que aquele sofrimento que ela estava passando iria passar. Aquele gosto horrível, amargo, vai passar. Aquele fel que Jesus bebeu lá na cruz, passou. Foi horrível? Foi. Mas passou. Não importa o que você está passando agora, saiba que vai passar. Eu já passei. E graças a Deus, eu fui consolada. Eu não fui desanimada. Não fiquei desanimada. Fiquei perplexa, sim. Mas não fiquei desanimada. Atribulada? Sim, mas não angustiada. Deus é a minha força. Amém. Jesus é o nosso rei. Nós somos herdeiros deste reino. E saiba, se você não passou ainda, provavelmente você vai passar. Mas saiba de uma coisa, Deus estará lá. Amém. E vai passar. Amém. E vai passar. Bom, concluindo. Nós somos herdeiros de um reino. Você que está nos visitando, você conhece esse reino? Você conhece esse rei que nos possibilita, nos dá a capacidade de, apesar do sofrimento, nos mantermos de pé? Você conhece Jesus? Nós não nascemos nesse reino. Nós fomos chamadas a fazer parte deste reino. E agora nós fazemos parte. Então, se você não conhece esse reino, eu convido você a conhecer. E você nunca mais vai querer sair dele. Nós precisamos nos esforçar para tomar posse desse reino. Mateus 11 diz que é com esforço que nós herdamos esse reino. É com esforço que nós chegamos ao céu. Nós precisamos nos esforçar. A nossa força é o Senhor. O poder não é nosso. Jamais foi. O poder é dele. Quando ele mostrou que ele pode vencer a morte lá na cruz. Então, que quando nós estivermos passando por aquele gosto amargo, sofrimento, nós tenhamos a esperança de que vai passar. Amém. Que nós possamos contar umas com as outras, para que nesse momento a gente possa ter a força uma da outra. Porque a nossa força, ela se revela, a força de Deus se revela na pessoa de seus filhos. E nós somos a força umas das outras. Que Deus nos fortaleça, que nós possamos passar por isso com fé e com muita perseverança. Que nós não esqueçamos a nossa coroa em casa. Que ela seja a glória e a lembrança de que nós fazemos parte desse reino todos os dias. Amém? Amém.